Mesmo com toda a mudança na tabela de imposto de renda, esse ano espera-se mais de 40 milhões de declarações. No ano passado, por exemplo, 60% das declarações deram imposto a restituir. E aí, para atender essas novas demandas, é necessário estudo, para evitar a fiscalização da malha fina e para a gente aprender também como que pode usufruir de todos os benefícios fiscais para abatimento do imposto a pagar. E muita gente tem medo do leão. Só que aí depois que a gente estuda, se informa e vê que é possível domar essa fera da maneira certa, pagando os impostos corretamente, sem cair na malha fina. E é com enorme prazer que hoje eu trago a minha amiga Elma Bastos, que é uma profissional contábil que gosta das mesmas coisas que eu. Então hoje nós vamos bater um papo sobre esse assunto que nós dominamos, que é o nosso core business, imposto de renda. Elma, seja muito bem-vinda. Muito obrigada por aceitar meu convite. Fique à vontade. Muito obrigada, Ellen, pelo convite. É uma honra participar desse bate-papo sobre imposto de renda, que todo ano tem novidades e as pessoas têm muitas dúvidas. Meu nome é Elma Bastos, sou profissional da contabilidade, especialista em imposto de renda de pessoa física e atuo na área desde 2021. E falando em novidades, a primeira novidade aí foi a alteração da tabela progressiva em 2023 a partir de maio. Com essa mudança, as pessoas que receberam 2 salários mínimos serão isentas de declarar imposto de renda. O que aconteceu? De janeiro a abril de 2023, a isenção era por mês, era de R$ 1.903,98. A partir de maio, a primeira faixa de isenção é de R$ 2.112. Porém, o contribuinte terá o benefício do desconto simplificado. O que significa esse desconto? É 25% da primeira faixa da tabela progressiva, a partir de maio, isenta, que é de 2.112. Então, 25% de 2.112 é 528. Então, quem recebeu 2 salários mínimos, 2.640, terá o desconto simplificado e chega-se à base de cálculo 2.112, que é a isenção a partir de maio. Nossa, perfeito. E aí, Elma, me fala o seguinte também, temos a novidade da tabela progressiva e o GovBR. Hoje em dia está tudo amarrado com o GovBR. Então, o que você pode nos falar aí do GovBR? Então, com a conta gov.br, o contribuinte pode fazer a declaração pré-preenchida, importar os dados do Carnê-Leão, verificar a situação da declaração no aplicativo do celular, salvar sua declaração online e todos os serviços lá de imposto de renda do ECAC. Porém, para realizar esses serviços, a conta deve ser ouro ou prata. Se a sua conta for bronze, então aumente o nível dessa conta. Instale o programa no seu celular e vá lá em aumentar o nível e vai ter todas as orientações para você seguir. Já que pode fazer a declaração pré-preenchida, quem tem a conta gov.br Ouro ou Prata, onde está disponível essa declaração? Perfeito, olha, ótima pergunta. Então, essa declaração pré-preenchida, nós podemos resgatá-la online, né, preenchida lá pelo ECAC, ou pelo nosso celular, ou tablet também, e pelo programa gerador da declaração, que ele pode ser instalado no nosso computador. Essas são as formas de pegar essa declaração pré-preenchida. E aí, uma outra novidade que eu vejo também, quem consegue agora essa restituição via Pix. Muito importante aí essa novidade, porque beneficiou muitos contribuintes. Porque tem um detalhe do Pix, se você opta para receber a restituição por Pix, você vai facilitar o pagamento, não vai ter reagendamento por ter digitado conta incorreta e também tem muita mais segurança. Além de você ter prioridade de recebimento da restituição sobre os outros contribuintes. Lembrando que tem que observar a prioridade legal e a data de entrega dessa declaração. A pessoa que entrega no último mês não vai ter prioridade sobre os que entregaram antes, mas ele vai ter prioridade de quem entregou na mesma data, mas que não optou pela restituição por Pix. E lembrando que você só pode solicitar, optar pela restituição por Pix se a chave Pix for CPF.
Se for e-mail, telefone ou chave aleatória, não consegue. E também outra novidade, Ellen, é quem vai pagar imposto. Antes tinha o DARF aí, era mais complicado o pagamento, e hoje também pode pagar por Pix? Ah, então, essa novidade foi muito boa, né? Porque uma coisa que muitos reclamam é quando vem uma guia sem código de barra. Sim. Atualmente, se nós gerarmos uma guia lá pelo Cicalc, ela vem sem código de barra. Mas quando eu gero essa guia pelo ECAP, ela vem com código de barra e com chave Pix. Isso é ótimo. Sim. Sim. E tem também, Ellen, um detalhe aí, se a pessoa for pagar esse imposto e já imprimiu a DARF e esqueceu, nós podemos imprimir novamente e já vem atualizado com juros e multas. Antes tinha que fazer também esses cálculos no Cicalc, né? Então, facilitou bastante. Facilitou a nossa vida. O que eu sinto de dor, tá? Vou te contar essa agora, Elma. Quando eu vou gerar um DARF para um investidor de bolsa de valores, eu tenho que entrar no Cicalc. Aí a minha guia sai sem código de barra e eles falam, mas não tem código de barra? Não, essa eu não consigo. Porque ainda não caiu na Receita Federal essa guia. É só cálculo que a gente está fazendo para pagar para o mês que vem, a Receita ainda não sabe. Então não está no ECAC. Sim, aí é mais complicado, né, para fazer os cálculos. Nós fazemos, né, mas tem essa facilidade aí de cálculo já automático, é bem melhor até para o próprio contribuinte, né? Também, assim, pelo pagamento facilitado com código de barras, o Pix, porque tem um trabalho a mais para pagar esse DARF sem o código de barras. É um grau de dificuldade a mais, né, para o contribuinte ali, que ele tem que digitar todos os dados do DARF, vai que ele digita errado também. Sim. E aí, Elma, me conta o seguinte, qual é a data de entrega da declaração? Já sabemos? Sim, é de 15 de março a 31 de maio. Então, você que vai entregar essa declaração, já junte a documentação, procure um profissional da área, se você não consegue fazer, para não entregar depois do prazo ou em cima da hora, ter aquela correria. A entrega é do ano exercício 2024 e ano calendário 2023, que significa ano exercício é o ano de entrega da declaração. Ano calendário é referente às suas movimentações, que foram de 2023. Então, seus rendimentos de 2023, despesas médicas, despesa com instrução, compra ou venda de imóveis ou imóveis. Então, é tudo sobre o ano de 2023. O que você fez agora em 2024 não é para informar na declaração 2024, só as movimentações de 2023. Então, Ellen, já que sabemos a data de entrega das declarações, quais são as regras aí para o contribuinte saber se é obrigado ou não a declarar? Muito boa essa. Então, é assim, ó, atualmente nós temos 7 regrinhas de obrigatoriedade e o contribuinte deve verificar se atende a alguma dessas regras. Se ele atender a uma das regras, ele já é obrigado a declarar. Só que o que a gente deve fazer? Nunca devemos analisar as regras apenas de um ano de forma isolada. Por quê? Temos o benefício de retificar os últimos 5 anos. Então, se houver algum erro do passado, agora é a época de corrigir. Nós podemos retificar o ano de 2019, 2020, 2021, 2022, tá? E o que sempre nós devemos conferir? Renda, patrimônio e investimentos. Por renda quem teve rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 ao ano, já é obrigado a declarar. Por renda também, quem teve rendimentos isentos acima de 40 mil no ano, também obrigado. O produtor rural, que teve uma renda superior a 142.798,50, obrigado a declarar. E aí, agora, analisando o patrimônio. Então, aquele contribuinte que em 31/12/2023 tinha a posse ou a propriedade de bens e direitos, incluindo terra nua, no valor total superior a R$ 300 mil, é obrigado a declarar. Também agora analisando por investimentos, tá? Então, quem teve lá ganho de capital em operações de bolsa de valores, por exemplo, que vendeu
acima de 40 mil reais em ações, é obrigado a declarar. Se aquela pessoa que teve essas ações incorreu prejuízo ao longo do ano e ele quer recuperar esse prejuízo, ele também é obrigado a declarar. A gente só pode abater um prejuízo se ele estiver na declaração. E uma coisa muito importante para os investidores, como a instrução normativa mudou, antes a regrinha era, então para o ano de 2019, 2020, 2021, o tópico era o seguinte: quem obteve em qualquer mês ganho de capital na alienação de bens, direitos, ou realizou operações na Bolsa de Valores, de mercadorias, futuros assemelhadas, é obrigado a declarar. Ano de 2019, 20 e 21. Aquele investidor que comprou R$1 em ação é obrigado a declarar e ele cai na malha fina se ele não declarar isso. E a Receita tem 5 anos para analisar aquela situação e colocar o contribuinte em malha fina. Daí a regrinha mudou para 2022 e 2023, que agora é, se vendeu acima de 40 mil reais no ano, é obrigado a declarar. E aí, por investimento também, aquele contribuinte que teve um imóvel vendido, só que ele optou pela isenção daquele imposto de renda na venda daquele imóvel, porque ele comprou outro imóvel depois de 6 meses da venda, então ele tem aquela isenção, só que ele é obrigado a declarar. Ele teve a isenção do imposto, mas ele tem a obrigação de prestar contas. Pensando nisso, né, Elma? Rendimentos tributáveis, 28 mil, rendimentos isentos, 40 mil. Explica para nós o que é isso, né? O que é rendimentos tributáveis e rendimentos isentos? Então, os rendimentos tributáveis, eles estão sujeitos à tabela progressiva de imposto de renda. Pela tabela progressiva, faz-se o cálculo para verificar quanto de imposto o contribuinte vai pagar. E quais são esses rendimentos tributáveis? São rendimentos do seu salário, se você trabalha em empresa pública ou privada, da aposentadoria, pensão por morte, rendimentos recebidos de pessoa física, os autônomos aí tem que declarar, rendimentos recebidos de aluguel e também rendimentos recebidos do exterior. No caso de youtubers, tiktoks, essas pessoas devem declarar rendimentos recebidos do exterior. Os rendimentos isentos, eles estão dispensados de recolher imposto de renda. Os mais comuns são caderneta de poupança, rescisão trabalhista, FGTS, pensão alimentícia recebida, que antes era tributável esse rendimento e passou a ser isento. Então pensão alimentícia também é um rendimento isento. E a pensão alimentícia recebida. A pensão alimentícia paga, a pessoa vai receber uma restituição, caso tenha, por informar essa pensão paga. E também a parcela isenta de aposentadoria para quem tem mais de 65 anos. Então, esses são os rendimentos tributáveis e isentos. E aí, o que nós temos que analisar? Temos 3 tipos de declaração de imposto de renda. A declaração de ajuste anual, que tem essas 7 regras, tem a declaração de saída definitiva e a declaração de espólio. A declaração de saída definitiva é quando o contribuinte não estava no Brasil em 31/12/2023, e aí ele pretende morar em outro país, ter seu domicílio fiscal em outro lugar, não tem mais vínculo com o Brasil. Aí ele tem que entregar até dia 28/2/2024 o comunicado de saída, e aí até 31/5/2024 a declaração de imposto de renda no modelo saída definitiva. E, por exemplo, a declaração de espólio, quando tem um contribuinte que faleceu no ano de 2023, então, o seu representante legal, né, do inventário, o inventariante, ele tem que entrar com a declaração de espólio. Aí, nesse primeiro ano, é a declaração inicial de espólio, e esse inventário vai rolando o tempo. Então, se o ano que vem ainda tiver o inventário, né, em andamento, aí a declaração é intermediária de espólio, e aí no ano que saiu o inventário, aí a declaração final de espólio. Então, temos esses 3 tipos. E também, você está falando aí sobre bolsa de valores, aí só quem deve declarar a somatória de vendas de 40 mil
Esses 40 mil são anuais, mensais, como é que funciona? Agora, na nova regra, né, de 2023 para declarar agora em 2024. Então, como mudou, está gerando muita dúvida. E é o seguinte, então, ó, a venda de ações superior a 40 mil já vai gerar a obrigação de declarar. Isso daí pode ser até uma venda isenta, sem a incidência do imposto. Então, atualmente, paga-se 20% sobre operações day trade, 20% também sobre FIIs, que é Fundo de Investimento Imobiliário, e 15% sobre operações de swing trade. Aí, esse swing trade tem a isenção dos 20 mil ao mês. Então, ele pode operar no swing trade. Swing trade é o quê? Comprei hoje e não vendi no mesmo dia. Rolou essa ação na minha carteira por alguns dias, ou pode ser até amanhã mesmo, não importa. Mas rolou a ação de um dia para o outro, então ela já é swing trade, 15%. Sobre investimento de renda variável, tem muito detalhe, então é bom, se o contribuinte não consegue fazer isso sozinho, pode dar problema para ele, vão procurar um profissional da área. Inclusive, a Ellen é especialista, né, em renda variável. Se você está precisando, entre em contato com ela. E um erro muito comum é as pessoas declararem os bens com o valor de mercado atual. Não, ele tem que declarar o valor de custo de aquisição. E nesse custo de aquisição você pode adicionar as benfeitorias, mas você não vai colocar o valor de mercado, porque a Receita quer saber o valor de custo. Então você vai somar todos os bens que você possui até 31 de dezembro de 2023, se for superior a 300 mil, é obrigado a declarar. Um exemplo que eu quero citar aqui, as pessoas podem pensar também que é só se comprou o bem em 2023. Não, é o que você tinha antes, está sobre sua propriedade, sua posse. Por exemplo, se você comprou um apartamento de 150 mil em 2021, você não foi obrigado a declarar só por esse motivo, porque não ultrapassou os 300 mil. Mas você depois comprou em 2023 uma casa de 250 mil, você vai somar os valores que vai ultrapassar os 300 mil, então em 2024 é obrigado a declarar. Lembrando que é o preço, valor de custo de aquisição. É pelo preço de custo, aí pensa assim, ó, quando é que ele vai pagar imposto de renda? É na venda. Para nós, só vai importar essa informação mesmo, só vai valer se ele for vender. Sim. Porque aí a gente vai pegar o preço de custo, menos o que ele vendeu, vai dar o lucro e dar o GCAP. Então, é preço de custo. E outra coisa, que benfeitorias entra, tá? Então, se a pessoa, ela comprou um imóvel, 150 mil, aí ao longo do ano ela reformou, tem que ter comprovante de tudo. Comprovante de Pix, notinha, sabe, para pedreiro, de repente. Por quê? Porque dá para aumentar o custo do imóvel dela, porque aí lá na frente, quando ela for vender, aí vai dar menos lucro, né? Aí paga menos imposto. Sim. Ó, e aí soma tudo, carro, moto, ações na Bolsa de Valores, uma coisa que as pessoas não lançam, a porcentagem de participação do CNPJ, o capital social, bens, móveis, imóveis, participação societária, dinheiro, joias, que eu vi também? Ele tem um apartamento e lá embaixo no prédio tem a vaga de garagem e vale lá tantos mil, a vaga de garagem dá para vender sua vaga. É um bem também. Outro detalhe, Eren, assim, se a pessoa, nós citamos aqui a obrigatoriedade. Tem pessoas que não têm que declarar imposto de renda, mesmo sendo obrigado. Se ela não declarar, o que acontece? Nossa, multa, ele vai receber uma notificação que o CPF dele está pendente de regularização. Daí aconteceu já de me procurarem, o contribuinte não conseguia fazer um Pix, ou receber também, não conseguia fazer uma transação bancária, ele fica impedido de tirar um passaporte, se ele passa num concurso público, ele não pode assumir porque o CPF dele está irregular. Fora a questão da multa, ainda tem a pendência do CPF. Inclusive, eu já atendi cliente que ele só conseguiu
da entrada lá na empresa que ele ia trabalhar, na documentação, depois que regularizou esse CPF que estava pendente de regularização. É isso mesmo. Muitos não sabem que estão assim e não sabem que tem declaração pendente, não sabem que era obrigada a declarar, por isso é importante verificar todos os anos as regras de obrigatoriedade para saber se você é obrigado ou não, para não acontecer esse tipo de problema. Não é verdade? É isso mesmo. Porque as regrinhas, elas mudam todo ano. Então, por isso que eu fico muito abordando, de 2019 para cá, porque nós temos que corrigir os últimos 5 anos. Aí eu pego um cliente agora e só olho para a declaração dele do ano passado. Aí daqui a pouco ele cai na malha lá do passado que está errado. Então, se nós podemos corrigir, já corrigimos os últimos 5 anos para o cliente não cair na malha fina. Esse é o nosso propósito, né? No final das contas, o cliente não cair na malha fina, não pagar imposto errado. Sim, é uma garantia. No decorrer do ano, aparecem muitas declarações aí pendentes de regularização. Também teve cliente que eu fiz declaração e que me procurou para consertar a declaração dele que foi feita. Ele não sabia porque estava na malha fina e para fazer a retificação. Quando eu verifiquei, acontece isso que você falou, por isso que eu quero ratificar aí essa informação que você passou. Verifiquei, o cliente perguntou por que eu não estou recebendo restituição que eu sempre recebia. Por quê? Teve uma declaração lá de 2019 que tinha sido feita incorretamente, ele não viu a intimação que foi a caixa lá de mensagem do ECAD, e toda vez que declarava, descontava esse valor que ele devia. E isso aí foi em 2019. Então, a gente tem que sempre fazer, né, essas retificações, verificar 5 anos, 5 anos a partir de 2019, né, se o contribuinte tem dívida, se ele não sabia que tinha que declarar, se tem alguma pendência. E por isso é importante, no começo eu falei da conta gov.br, o cliente, o contribuinte que vai nos procurar, ter a segurança de nos informar essa conta Gov, porque por essa conta que nós podemos acessar toda a situação da Receita Federal desse contribuinte com mais rapidez e eficácia. Não é mesmo, Eva? Ô, Elma, particularmente falando, eu vejo o GovBR hoje como o meu maior concorrente. É pelo GovBR que eu perco o cliente, infelizmente. Por quê? Porque ou o cliente me confia sua senha do GovBR, nível ouro ou prata, me libera tudo, ou então eu não vou conseguir ajudá-lo. Isso daí, infelizmente, é assim que agora funciona. Se ele me travar e falar, não, eu não vou te passar a senha GovBR, a outra possibilidade é que ele compre um certificado digital. Só temos essas opções agora. Se eu for atender um cliente sem GovBR e sem certificado digital, eu posso declarar errado e esse cliente cair na malha fina? Sim, e assim o acesso é restrito. Não conseguimos. Então, Elma, agora vamos tratar daqueles casos em que os contribuintes eles não são obrigados a declarar, mas que declarando é vantajoso para eles. Me conta disso. Sim, tem muitos contribuintes que deixam de receber de volta essa restituição por não saber. Então, se você não é obrigado a declarar, mas teve o imposto sobre a renda retido na fonte, então você pode declarar para receber os valores retidos. Como que você vai descobrir se teve ou não esse imposto retido? Você verifica no seu informe de rendimentos, pede aí a sua empresa, pode ser empresa pública ou particular, pede para a fonte pagadora e fornecer esse documento, que é o informe de rendimentos anual de 2023, exercício 2024, no calendário 2023. Lá, se estiver a sigla IRRF com o valor que foi retido, então você pode declarar para receber esse valor que foi retido na fonte. E você só pode declarar se não for dependente em outra declaração no mesmo exercício. Se nesse exercício 2024 alguém colocou você como dependente, então você não pode fazer a declaração
separada para receber essa restituição. E lembrando aos contribuintes que todas as informações que nós passamos aqui para vocês é referente à instrução normativa de 2023. A Receita Federal ainda vai divulgar a instrução normativa de 2024. E caso haja alguma alteração aí nessas novidades da declaração de 2024, nós vamos gravar outro live aí e informar vocês. Já tem a data, Ellen, para essa divulgação? Já tem uma previsão? Ó, a previsão é sempre o final de fevereiro. Então, esse ano é um ano bissexto, então não sei se vai sair dia 29 de fevereiro, ou dia 28, como é de costume, né, último dia do mês. Mas nós estamos ansiosos para saber o que vai acontecer, se teve alguma alteração do ano passado para cá. E aí eu acho muito interessante esse nosso movimento, sabe? De nos prepararmos. Então nós, né, da área contábil, estamos ali preparados. Pode vir o contribuinte aí com todas as dúvidas, que nós tiramos as dúvidas, não é, Elma? Eu acompanho mesmo o serviço da Elma. Vejo aí que a Elma está preparadíssima, então os contribuintes tiverem aí dúvidas, a renda CLT, ou é autônomo, ou aposentado. Então pode vir, né, Elma, que nós estamos estudados, isso que é o mais importante. Para quê? Para que o nosso cliente não caia na malha fina, não pague imposto errado, ou até assim, atrasado também, com multas, juros, ou de repente aquele contribuinte que pagou um imposto a maior. Eu já entrei com caso de retificadoras para reaver aquele imposto a maior, e aí a Receita Federal tem 5 anos para devolver o dinheiro. Então, quanto menos erro, melhor, porque depois o retrabalho, o tempo, né, do dinheiro da pessoa parada lá na Receita Federal, ela poderia estar investindo esse dinheiro em outra fonte, não é? E aí eu fico muito feliz, muito agradecida, sabe, por esse nosso bate-papo, que é mais para passar segurança. Então, aqueles contribuintes que tiverem dúvidas, pode perguntar para mim, meu canal é Ellen Regina Contadora, também pode procurar a Elma, que é uma excelente profissional, e eu indico. Então, acho que é mais por aí, né, Elma? Estamos aptas a essa onda de imposto de renda que está chegando agora. Temos de ficar atentos às novas regras para passar toda a informação correta para o contribuinte. Sim. E o nosso objetivo é conscientizar as pessoas de que se elas atendem a um dos requisitos de obrigatoriedade, a declaração de imposto de renda não é uma opção, é uma obrigação, mas também que elas não devem ter receio de declarar, porque se feito da forma correta, com um profissional da área, com conhecimento técnico, então sua declaração você não corre o risco de cair na malha fina e pagar esses impostos indesejados, né? E é a segurança que você tem de ficar tranquilo, não ter nenhum problema com a sua declaração nem com a Receita Federal. Eu tenho o Instagram também, Imposto de Renda Elma Bastos, você pode acessar, tenho dicas e também muitas dúvidas aí, se vocês tiverem, lá tem respostas a algumas dúvidas dos contribuintes sobre imposto de renda. É isso aí, minha amiga, muito obrigada. Espero aí que conversemos bastante até o final desse imposto de renda desse ano. Que assunto tem, né, Elma? Sim. Assunto tem. Então, bastante assunto. Inclusive, nós já estamos aí preparando também para gravar outras lives sobre assuntos específicos. Então, se vocês têm dúvidas sobre algum assunto, comentem aí que nós vamos preparar um vídeo exclusivamente sobre sua dúvida. Eba, muito legal. Então é isso aí, muito obrigada, até mais. Nos vemos sempre. Beijão. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.